Você já parou para pensar que existe uma parte de você que permanece oculta, silenciosa, mas que, de alguma forma, conduz muitos dos seus passos? Imagine que dentro de cada pessoa existe uma sala escura, trancada a 7 chaves. Essa sala guarda tudo aquilo que você não mostra ao mundo, e na maior parte do tempo, nem para você mesmo. Hoje eu vou te revelar um segredo fascinante. O que Carl Gustav Jung chamou de a sombra, o lado mais obscuro e desconhecido da sua personalidade. E acredite, compreender esse conceito pode transformar completamente a forma como você enxerga a si mesmo e as pessoas ao seu redor. Mas atenção! No final deste vídeo, vou compartilhar uma revelação surpreendente sobre a sombra que pode mudar para sempre a maneira como você encara os seus maiores medos e fraquezas. Então fica comigo até o final, porque você não vai querer perder isso. Antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Isso ajuda muito o canal a crescer e garante que você receba sempre conteúdos profundos e transformadores como este. Agora, prepare-se, porque vamos mergulhar juntos no território mais misterioso e, ao mesmo tempo, mais revelador da mente humana: a sombra. É nessa sala misteriosa que habita aquilo que Carl Gustav Jung chamou de a sombra. Mas o que é exatamente essa sombra? Será que ela é apenas o lado ruim de nós mesmos? Ou pode existir algo muito mais profundo que, se descoberto, pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida? A primeira coisa que você precisa entender é que a sombra não é apenas sobre defeitos, medos ou vergonhas. Ela também guarda potenciais esquecidos, talentos que foram sufocados e até mesmo forças que você nunca permitiu florescer. É como se uma parte sua tivesse sido banida para o porão da mente e de lá continuasse agindo, influenciando silenciosamente suas atitudes, seus relacionamentos e até mesmo os seus sonhos. Pense comigo, já aconteceu de você reagir de maneira exagerada a uma situação aparentemente pequena? Como quando alguém faz uma crítica leve, mas você sente como se tivesse sido atacado de forma brutal. Esse tipo de reação quase sempre nasce da sombra. É ela que empurra para fora sentimentos que você não admite carregar, mas que vivem ali, escondidos, esperando uma oportunidade para emergir. Mas calma, não pense que a sombra é sua inimiga. Na verdade, ela é uma parte essencial da sua psique, e ignorá-la pode ser muito mais perigoso do que enfrentá-la. O problema é que a maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo da própria sombra, sem perceber que quanto mais a ignoram, mais poder ela ganha. Agora, imagine se você pudesse iluminar essa parte oculta da sua mente. Se conseguisse abrir aquela sala escura e olhar com clareza o que realmente está lá dentro. Será que você se surpreenderia com o que encontraria? Será que descobriria que muitas das suas escolhas, inclusive aquelas que você acreditava serem totalmente conscientes, na verdade, estavam sendo conduzidas por essa força invisível? E aqui está o mais importante. No final deste vídeo, eu vou compartilhar com você uma revelação sobre a sombra que pode transformar completamente a maneira como você encara seus medos, seus fracassos e até mesmo o seu potencial. Algo que talvez você nunca tenha ouvido antes, mas que vai fazer você repensar cada detalhe da sua vida interior. Por isso, eu quero que você me acompanhe até o final. E antes de avançarmos nessa jornada para dentro da mente, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso é muito importante para que este conteúdo alcance mais pessoas e para que você continue recebendo vídeos que realmente expandem a sua visão de mundo. Agora que você já sabe que existe algo escondido dentro de você, que influencia sua vida de formas que talvez você nem imagine. Vamos dar o primeiro passo. Prepare-se. Vamos abrir a porta da sala escura e começar a explorar juntos o território fascinante e muitas vezes assustador da sombra.
Para compreender verdadeiramente a sombra, precisamos viajar um pouco no tempo e conhecer o homem que deu nome a esse conceito, Carl Gustav Jung. Jung foi um dos grandes nomes da psicologia do século XX. Discípulo de Freud por um tempo, ele acabou traçando seu próprio caminho, construindo uma visão mais ampla e espiritual da mente humana. Enquanto Freud falava sobre instintos e repressão sexual, Jung mergulhou em algo maior, a ideia de que todos nós carregamos dentro de nós arquétipos universais, padrões de comportamento e símbolos que atravessam culturas e épocas. E foi nesse mergulho profundo que ele percebeu: não somos apenas o que mostramos para o mundo. Existe uma parte imensa de nós que permanece escondida. Assim nasceu o conceito de sombra. Jung descreveu a sombra como a soma de todos os aspectos reprimidos, negados ou rejeitados de nós mesmos. É aquilo que não se encaixa na imagem que queremos mostrar para os outros. Pense assim: desde criança, você foi aprendendo o que era aceitável e o que era errado. Se você chorava demais, talvez alguém tenha dito: meninos não choram, ou meninas precisam ser fortes. Se você tinha raiva, talvez tenha ouvido: isso é feio, controle-se. Se você sonhava alto, pode ser que tenha escutado: não seja ambicioso demais, isso é perigoso. Cada vez que você recebia esse tipo de mensagem, uma parte sua era reprimida. E onde ela ia parar? Exatamente, na sombra. Mas aqui está a parte intrigante. A sombra não desaparece. Ela continua viva, agindo no inconsciente. Ela se manifesta em explosões de raiva, em invejas silenciosas, em julgamentos severos sobre os outros e até em sonhos estranhos que parecem não fazer sentido. O que Jung percebeu é que quanto mais você tenta se afastar da sombra, mais ela encontra formas de se expressar. Como se dissesse: ei, eu também existo, você não pode simplesmente me apagar. E quanto mais você nega, mais ela ganha força. Mas Jung não via a sombra apenas como um depósito de tudo que é ruim. Ele afirmava que, junto com os traços que rejeitamos, estão também tesouros ocultos: criatividade, coragem, intuição, talentos não explorados. Ou seja, ao mesmo tempo em que a sombra pode ser assustadora, ela também é uma fonte imensa de energia e crescimento pessoal, se soubermos encará-la de frente. E aqui está um detalhe que pode mudar a forma como você enxerga a si mesmo. A sombra nunca é só individual. Existe também a chamada sombra coletiva. É aquela parte da humanidade que, como grupo, tentamos esconder. Violência, intolerância, destruição da natureza. Tudo isso pode ser visto como expressão da sombra coletiva. E basta olhar para a história para perceber como, vez ou outra, essa sombra explode em guerras, crises e colapsos sociais. Agora, pare e pense: se cada pessoa carrega dentro de si uma sombra individual, e se toda a humanidade tem uma sombra coletiva, não seria fundamental aprendermos a lidar com ela? E mais: será que os maiores conflitos da sua vida não nasceram justamente dessa parte invisível que você insiste em negar? Nos próximos blocos, vamos explorar exemplos claros de como a sombra atua no dia a dia, às vezes de forma sutil, outras vezes de maneira devastadora. E quanto mais fundo formos, mais perto chegaremos da revelação final, algo que pode mudar para sempre a maneira como você encara seus medos e seus potenciais ocultos. Até aqui falamos de forma mais conceitual sobre a sombra, mas para entender sua força de verdade, precisamos trazê-la para o nosso cotidiano. Acredite, ela está presente nas pequenas situações da sua vida, muito mais do que você imagina. Pense, por exemplo, naquele momento em que você sente uma raiva intensa de alguém por algo aparentemente insignificante. Às vezes, a pessoa nem fez nada tão grave assim, mas dentro de você, algo se agita como um vulcão prestes a explodir. Essa reação desproporcional geralmente não vem do presente, e sim da sombra.
É como se aquele gesto tivesse acendido uma lembrança escondida, um sentimento reprimido, e a sombra aproveitasse a oportunidade para sair para a superfície. Outro exemplo, a inveja. Talvez você veja alguém conquistando algo que no fundo você também deseja, mas nunca admitiu para si. Mesmo, em vez de reconhecer esse desejo, você o esconde, porque talvez tenha aprendido que sentir inveja é feio ou é pecado. O resultado? Essa emoção não some, ela vai para a sombra. E quando você menos espera, ela volta, se transformando em críticas, julgamentos ou até desprezo pela pessoa que alcançou o que você queria. A sombra também se revela nas nossas projeções. Essa é uma das ideias mais fascinantes de Jung. Aquilo que você mais critica ou condena nos outros, muitas vezes, é justamente aquilo que você nega em si mesmo. Já percebeu como algumas pessoas parecem ativar gatilhos instantâneos em você? Basta um gesto, uma forma de falar, e você já se irrita. Isso acontece porque elas estão refletindo de volta algo que você carrega dentro de si, mas prefere não ver. Quer ver um exemplo clássico? Pense em alguém que diz: "Eu odeio pessoas arrogantes, não suporto gente assim." Essa pessoa pode estar negando a própria arrogância, aquela parte dela que em algum momento já quis se impor, já quis estar por cima, mas que foi reprimida. Então, quando vê isso nos outros, explode em rejeição. É a sombra falando, usando o espelho do outro para se expressar. E a sombra não se manifesta apenas em situações negativas. Muitas vezes, ela aparece em forma de potenciais escondidos. Talvez você admire profundamente artistas, escritores, empreendedores ou pessoas que vivem com coragem e autenticidade. E, ao admirar, você sente ao mesmo tempo inspiração e uma pontinha de frustração. Eu nunca conseguiria ser assim. O detalhe é que, muitas vezes, essa admiração revela justamente algo da sua própria sombra. Um talento reprimido, uma força que você carrega, mas não ousa manifestar. Ou seja, aquilo que você mais admira nos outros pode ser um reflexo de algo grandioso que já existe dentro de você, mas que foi empurrado para a sombra. E a verdade é que a sombra não descansa. Ela se infiltra em nossas escolhas de amigos, de relacionamentos, de trabalho. Você pode, por exemplo, atrair repetidamente pessoas que te ferem ou te diminuem, justamente porque sua sombra está tentando chamar sua atenção para algo que você precisa resolver dentro de si. Perceba, a sombra é como um personagem secreto no palco da sua vida. Você não o vê claramente, mas ele está sempre ali, puxando algumas cordas. Às vezes, sabotando seus planos. Outras vezes, mostrando onde está a chave para o seu verdadeiro crescimento. Nos próximos blocos, vamos mergulhar ainda mais fundo. Você vai descobrir não só os lados obscuros que a sombra carrega, mas também os tesouros ocultos que ela esconde. E é nesse ponto que muita gente se surpreende, porque a sombra, quando integrada, pode se transformar em uma das maiores forças de evolução pessoal que você já conheceu. Mas lembre-se, no final deste vídeo, existe uma revelação ainda mais profunda sobre a sombra. Algo que pode mudar para sempre a forma como você lida com seus maiores medos e potenciais. Até agora, já ficou claro que a sombra não é apenas um conceito distante, mas algo que influencia diretamente nossas reações e escolhas. Mas o que acontece quando insistimos em ignorá-la? Quando viramos o rosto e fingimos que ela não existe? Jung dizia que tudo aquilo que não chega à consciência retorna como destino. Essa frase, aparentemente simples, carrega um alerta poderoso. Se você não se torna consciente da sua sombra, ela começa a governar sua vida sem que você perceba. E como isso se manifesta na prática? De várias formas. Uma das mais comuns é a autossabotagem. Você faz planos, estabelece metas, decide mudar sua vida, mas misteriosamente algo sempre dá errado.
É como se houvesse uma força invisível puxando você de volta, impedindo o seu crescimento. Essa força, muitas vezes, é a sombra agindo. Ela carrega medos e crenças inconscientes que bloqueiam o seu avanço. Outro perigo é a projeção destrutiva. Quando não reconhecemos nossas próprias falhas, passamos a enxergá-las nos outros de forma distorcida. Isso gera conflitos, brigas, intolerância e até preconceito. Um exemplo histórico disso está nas guerras e perseguições. Muitas vezes, sociedades inteiras projetaram sua sombra em grupos específicos, transformando-os em inimigos a serem combatidos. O resultado foi devastador. No nível individual, as projeções podem arruinar relacionamentos. Quantas vezes um casal entra em conflito constante porque um enxerga no outro aquilo que não suporta em si mesmo? Uma pessoa extremamente ciumenta, por exemplo, pode acusar o parceiro de traição sem provas. No fundo, o que está em jogo não é a ação do outro, mas a insegurança e o medo que vivem na sombra de quem acusa. E aqui está um ponto delicado. A sombra também pode se manifestar em forma de vícios e compulsões. Quando emoções reprimidas se acumulam, elas buscam uma saída. E se você não as enfrenta conscientemente, elas podem aparecer como comportamentos destrutivos. Exagero na comida, no álcool, nas drogas, no trabalho ou até no uso compulsivo das redes sociais. É como se a sombra gritasse: "Olhe para mim." Mas em vez de ouvir, você tenta silenciar esse grito com distrações ou excessos. O mais perigoso de tudo é quando a sombra explode de forma inesperada. Você pode passar anos controlando sua raiva, sua tristeza ou seu ressentimento. Mas basta uma faísca para que todo esse conteúdo reprimido venha à tona de uma vez só, causando situações que você nunca imaginou viver. Quantas vezes ouvimos histórias de pessoas que, de repente, perderam o controle e fizeram algo que parecia impensável? Muitas dessas situações são o resultado direto de uma sombra ignorada. Mas há um detalhe ainda mais profundo. Quando você nega a sombra, você também nega parte de si mesmo. E isso cria uma vida incompleta, uma sensação de vazio constante. Você pode ter conquistas externas, sucesso, reconhecimento, mas algo dentro de você continua inquieto, como se estivesse faltando uma peça essencial. Essa peça, na verdade, é a integração da sombra. Em resumo, a sombra que não é reconhecida se transforma em um inimigo invisível, capaz de sabotar sua felicidade, destruir relações e até conduzir sua vida em direção a caminhos que você nunca escolheria conscientemente. Nos próximos blocos, vamos equilibrar essa visão, porque a sombra não é feita apenas de perigos. Dentro dela também existem tesouros ocultos, energias poderosas que, se trazidas à luz, podem transformar você de maneira surpreendente. E é justamente aí que mora a chave para a grande revelação que vou compartilhar no final deste vídeo. Até agora, falamos muito sobre os perigos de ignorar a sombra, como ela pode sabotar seus relacionamentos, criar vícios ou explodir de forma inesperada. Mas seria um erro pensar que a sombra é apenas um depósito de tudo que é ruim. Na verdade, Jung deixou claro que, junto com os aspectos que rejeitamos, a sombra também guarda algo precioso, potenciais ocultos. Pense assim: desde criança, você aprendeu a moldar seu comportamento para ser aceito. Isso significa que não apenas suas falhas foram reprimidas, mas também suas virtudes mais autênticas. Talvez você fosse uma criança criativa que adorava cantar, dançar ou inventar histórias. Mas em algum momento, alguém riu disso ou disse que não era prático. Resultado: você guardou essa parte de si na sombra. Ou talvez você tivesse uma coragem natural, um instinto de liderança, mas aprendeu que mandar nos outros era feio. Então, enterrou essa força dentro de si. Esses talentos e dons não desapareceram. Eles continuam lá, esperando que você tenha coragem de abrir a porta e resgatá-los.
Um exemplo muito comum está nas pessoas que vivem admirando artistas, empreendedores ou indivíduos criativos. Às vezes, essa admiração vem acompanhada de uma sensação de impotência. Eu nunca conseguiria fazer isso. Mas, na verdade, essa projeção pode ser um reflexo da própria sombra. O que você enxerga como grandioso no outro pode ser, na verdade, uma parte esquecida do seu próprio potencial. Outro tesouro da sombra é a energia vital. Jung dizia que, muitas vezes, nossa sombra carrega a energia que precisamos para viver de forma mais plena. Por exemplo, a raiva reprimida, quando compreendida e transformada, pode se converter em assertividade, em força para se impor e colocar limites. O medo, quando reconhecido, pode se transformar em cautela inteligente, ajudando a evitar riscos desnecessários. Até mesmo a tristeza pode se tornar sensibilidade, empatia e profundidade emocional. A sombra, portanto, é também um reservatório de poder. E aqui está algo que poucas pessoas percebem. Os maiores líderes, artistas e pensadores da história foram aqueles que aprenderam a dialogar com a própria sombra. Eles não a negaram. Pelo contrário, usaram a energia oculta dela como combustível para criar, inovar e transformar o mundo ao seu redor. Mas como reconhecer esses tesouros na prática? Uma das pistas está justamente naquilo que você mais admira nos outros. Faça um exercício. Pense em 3 pessoas que você considera extraordinárias. Agora reflita. Será que parte do que você vê nelas não é, na verdade, um reflexo do que já existe dentro de você, mas que foi enterrado na sombra? Outra pista está nos sonhos. Muitas vezes, a sombra aparece em símbolos estranhos ou personagens misteriosos. Esses elementos, se interpretados com atenção, podem revelar talentos e forças que você não sabia que tinha. É claro que resgatar esses tesouros exige coragem, porque junto com as virtudes, você inevitavelmente terá que encarar as feridas e os medos. Mas é exatamente nesse equilíbrio que está a chave para a verdadeira transformação. E lembre-se, estamos cada vez mais próximos da revelação final, onde vou compartilhar um insight capaz de mudar para sempre a forma como você enxerga seus medos e seu potencial oculto. Mas antes disso, precisamos aprofundar como a sombra influencia não só você, mas também suas relações e a sociedade como um todo. Você já percebeu como algumas pessoas parecem ativar gatilhos profundos em você? Basta uma palavra ou um gesto e, de repente, você sente raiva, ciúme, insegurança ou até desprezo. Muitas vezes, não é a pessoa em si que está causando isso, mas sim o reflexo da sua própria sombra projetada nela. Um exemplo simples: alguém que cresceu ouvindo que não deve ser egoísta pode reprimir seus próprios desejos e sempre colocar os outros em primeiro lugar. Mais tarde, ao se relacionar, essa pessoa pode sentir uma irritação intensa com parceiros que cuidam de si mesmos ou que sabem se impor. No fundo, essa irritação é um espelho. Ela não suporta no outro aquilo que ela mesma esconde dentro de si. Esse mecanismo das projeções é uma das maiores causas de conflitos entre casais, amigos e até colegas de trabalho. Não enxergamos o outro como ele é, mas como um reflexo das partes de nós que não aceitamos. Por isso, Jung dizia que se relacionar é, de certa forma, entrar em contato com a sombra, tanto a nossa quanto a dos outros. Mas a influência da sombra vai além do nível pessoal. Existe também a sombra coletiva, que Jung descreveu como o conjunto de conteúdos reprimidos por toda a humanidade. Você pode ver isso claramente em momentos de crise histórica. As guerras, os genocídios e até certas perseguições ideológicas são, em grande parte, a sombra coletiva explodindo. É como se as partes mais sombrias da humanidade, mantidas escondidas por gerações, de repente viessem à tona de forma violenta e incontrolável.
Quer um exemplo mais próximo do presente? Basta observar como, em períodos de instabilidade social ou econômica, cresce a intolerância contra determinados grupos. Isso acontece porque uma sociedade inteira projeta suas inseguranças e medos em inimigos externos, culpando-os por todos os problemas. Essa é a sombra coletiva agindo de maneira devastadora. Mas antes de pensar que isso acontece apenas em grandes eventos históricos, olhe ao seu redor. No seu ambiente de trabalho, por exemplo, a sombra pode se manifestar em fofocas, rivalidades silenciosas e sabotagens veladas. Em famílias, ela aparece em segredos não ditos, ressentimentos guardados e padrões que se repetem de geração em geração. E aqui está um ponto essencial. Quanto mais negamos a sombra, seja no nível pessoal ou coletivo, mais ela encontra formas destrutivas de se expressar. Mas quando começamos a reconhecê-la, abrimos espaço para algo revolucionário. Relações mais autênticas, sociedades mais conscientes e um senso de humanidade mais profundo. É claro que esse processo não é fácil. Requer coragem para enxergar em si mesmo aquilo que você prefere. Negar e humildade para perceber que os defeitos que tanto condenamos nos outros muitas vezes são ecos da nossa própria sombra. Nos próximos blocos, vamos falar sobre como você pode, na prática, começar a dialogar com a sua sombra, transformando-a de inimiga oculta em aliada poderosa. E como prometido, no final deste vídeo, vou revelar uma verdade surpreendente sobre a sombra. Algo que pode mudar completamente a maneira como você encara seus maiores desafios internos. Até aqui vimos que a sombra é inevitável. Ela está presente em cada pessoa, influenciando comportamentos, escolhas e relacionamentos. Mas a grande questão é, o que fazer com ela? Ignorá-la, já sabemos, é perigoso. Lutando contra ela, só a fortalecemos. A resposta está em algo que Jung chamava de integração da sombra. Integrar a sombra não significa eliminá-la, mas sim reconhecer sua existência, trazer à luz o que estava escondido e transformar isso em força. É um processo de autoconhecimento profundo e, ao mesmo tempo, libertador. Mas como começar essa jornada? Aqui estão alguns caminhos. Integrar a sombra não significa eliminá-la, mas sim reconhecer sua existência, trazer à luz o que estava escondido e transformar isso em força. É um processo de autoconhecimento profundo e, ao mesmo tempo, libertador. Mas como começar essa jornada? Aqui estão alguns caminhos. Jung dizia que tudo aquilo que nos irrita nos outros pode ser uma pista daquilo que precisamos enxergar em nós mesmos. Faça um exercício. Anote 3 coisas que você mais critica em outras pessoas. Agora, com coragem, pergunte-se: será que isso também existe em mim, mesmo que de forma sutil ou reprimida? Esse simples exercício pode revelar verdades surpreendentes sobre sua sombra. A sombra não guarda apenas defeitos, mas também qualidades. Pergunte-se: o que eu admirava em mim quando criança, mas acabei deixando de lado por medo do julgamento dos outros? Muitas vezes, habilidades artísticas, criativas ou até a coragem de se expressar livremente ficam trancadas na sombra. Recuperá-las é resgatar partes importantes de quem você realmente é. Uma técnica poderosa é escrever cartas ou diários para sua sombra. Imagine que ela é um personagem dentro de você e pergunte: o que você quer me mostrar? Por que você está aqui? Essa prática pode revelar emoções profundas e abrir espaço para transformações internas. Jung considerava os sonhos como mensagens diretas do inconsciente. Muitas vezes, a sombra aparece em forma de personagens estranhos ou assustadores nos sonhos. Em vez de ignorá-los, tente interpretá-los. O que esse personagem representa em mim? Pode ser uma raiva reprimida, um talento esquecido ou um medo não enfrentado.
Integrar a sombra é, no fundo, aceitar que somos seres completos, luz e escuridão, virtudes e falhas. A verdadeira força não está em parecer perfeito, mas em ser inteiro. Ao assumir suas sombras, você não apenas se liberta da culpa e da vergonha, mas também se torna mais autêntico e humano. E aqui está o detalhe mais importante. Quando você integra sua sombra, ela deixa de ser uma força oculta que sabota sua vida e se transforma em energia vital. A raiva reprimida vira assertividade, o medo vira prudência, a tristeza vira sensibilidade. É como transformar chumbo em ouro. E não à toa Jung comparava esse processo à alquimia interior. Estamos quase chegando à grande revelação que prometi no início deste vídeo, algo que pode mudar para sempre a forma como você encara seus maiores desafios internos e suas maiores potências escondidas. Mas antes, no próximo bloco, vamos reunir tudo o que aprendemos até aqui e dar o passo final nessa jornada para dentro da sombra. Depois dessa jornada, talvez você já tenha percebido que a sombra não é apenas um conceito psicológico distante, mas sim uma presença viva dentro de você, agindo em cada escolha, cada emoção e cada relacionamento. Ao longo do caminho, vimos os perigos de ignorá-la, os tesouros que ela guarda e os meios de integrá-la. Agora chegou a hora da revelação que prometi desde o início. A verdade é a seguinte: a sombra nunca desaparecerá. Ela vai caminhar ao seu lado por toda a vida. Mas o que vai determinar o rumo da sua existência não é a presença da sombra em si, e sim a forma como você se relaciona com ela. E aqui está o ponto transformador. A sombra é, na realidade, uma ponte. Ela conecta aquilo que você mais teme àquilo que você mais deseja se tornar. Cada medo, cada falha e cada emoção reprimida não são obstáculos aleatórios. São convites. Convites para crescer, amadurecer e se tornar mais inteiro. Quando você foge da sombra, ela vira um monstro que o persegue. Mas quando você a encara, descobre que, atrás da escuridão, existe uma fonte inesgotável de energia vital. É como se o próprio universo tivesse escondido seus maiores poderes justamente no lugar onde você menos ousa olhar. Pense nisso. E se os seus maiores medos forem, na verdade, máscaras do seu verdadeiro potencial? E se a raiva que você evita encarar puder se tornar coragem para lutar pelos seus sonhos? E se a tristeza que você reprime for, na verdade, a chave para desenvolver empatia e profundidade emocional? E se aquela insegurança que tanto o incomoda esconder uma força criativa pronta para ser liberada? A revelação final é esta. A sombra não é sua inimiga, ela é sua aliada mais poderosa. Ela guarda em si não apenas o que você teme, mas também aquilo que pode torná-lo extraordinário. O processo de integrar a sombra é, em essência, o processo de se tornar inteiro. Não se trata de ser perfeito, mas de ser completo. E aqui está a verdade mais libertadora. Quando você aceita sua sombra, você se reconcilia consigo mesmo. Você para de travar guerras internas. Você descobre que não precisa mais fingir ser apenas luz, porque sua grandeza está em abraçar a totalidade do que você é. No fundo, essa é a verdadeira transformação. Perceber que não existe evolução sem encarar a própria escuridão. A sombra é o portal. O lado oculto da sua personalidade não foi feito para ser apagado, mas para ser iluminado. Agora, eu quero convidar você a dar continuidade a essa jornada de autoconhecimento. Se este vídeo fez sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, você apoia este trabalho e garante que vai receber sempre conteúdos profundos e transformadores como este. E mais, compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que precisa conhecer a própria sombra. Talvez essa pessoa esteja vivendo uma luta silenciosa e essas palavras podem ser a faísca para uma grande mudança.
Lembre-se, a sombra vai sempre caminhar com você, mas a escolha é sua. Vai deixá-la agir nas sombras, sabotando sua vida, ou vai iluminá-la e transformá-la na sua maior aliada? A resposta, no fim das contas, está em você.